Sejam bem-vindos ao canal Lendas do Medo. Antes de começarmos, silencie o que está ao seu redor. O que você vai ouvir agora vem de lugares onde a luz não entra e onde as histórias nunca terminam de verdade. Respire fundo, olhe para trás, só para ter certeza. E vamos começar. Casa amaldiçoada no interior, Brasil. O sol já havia se escondido atrás das colinas quando Laura, uma jovem de 24 anos, estacionou seu carro simples na estrada de terra que levava ao vilarejo de Córrego das Pedras, interior de Minas Gerais. A luz alaranjada do fim da tarde refletia nos vidros do veículo. Enquanto o canto dos grilos anunciava o início da noite, Laura tinha nas mãos um caderno amassado, onde mantinha anotações sobre histórias antigas e lendas da região, seu tema favorito desde a infância. Ela havia crescido ouvindo seu avô contar sobre a misteriosa casa da família Nogueira, abandonada há mais de 30 anos, sempre envolta em rumores de assombrações, mortes inexplicáveis e desaparecimentos. Agora, cursando jornalismo, decidiu transformar aquela antiga lenda familiar em seu trabalho de conclusão de curso. O plano era simples: visitar o local, coletar relatos dos moradores e investigar por conta própria. Mas no fundo, algo dentro dela carregava uma sensação inquietante, como se estivesse se aproximando de algo que não deveria ser tocado. Ao chegar na pequena praça central, Laura estacionou próximo ao velho coreto de madeira pintado de branco. As luzes da cidade eram poucas e a maioria das casas parecia já dormir, mesmo sendo apenas 7 da noite. Um cachorro vira-lata caminhava lentamente pela rua deserta, ignorando totalmente a presença da jovem. Laura respirou fundo e caminhou em direção à única venda aberta. Sobre a porta, um letreiro desbotado dizia: Armazém do Seu Olavo, desde 1969. Quando ela entrou, um sino pendurado na porta fez um som agudo. Seu Olavo, um senhor de mais de 70 anos, ergueu o olhar por cima dos óculos redondos. Boa noite, moça. De fora? Perguntou ele com uma voz rouca, carregada pela idade. Boa noite, sou Laura. Vim fazer uma pesquisa sobre a região e sobre a antiga casa da família Nogueira, respondeu ela, tentando soar casual. Ao ouvir o nome, o semblante de seu Olavo mudou instantaneamente. A mão que segurava a caneca de café tremeu de leve. Ele respirou fundo, olhou para os lados e sussurrou: Apesar de velha, aquela casa não foi feita para ser visitada mais, minha filha. Por quê? Laura questionou, abrindo seu caderno. Porque ele hesitou, como se reviver memórias obscuras machucasse. Porque alguns lugares guardam coisas que a gente deveria deixar quietas. E aquela casa guarda mais do que paredes e poeira. Laura tentou sorrir, mas o arrepio que percorreu suas costas foi impossível de ignorar. Preciso investigar, faz parte do meu trabalho, disse ela firme, apesar da incerteza na voz. Seu Olavo apoiou os cotovelos no balcão e aproximou o rosto. A família Nogueira não saiu de lá viva. A história conta que foi um incêndio, não é? É o que se conta, respondeu ele, desviando o olhar. Mas ninguém viu fumaça naquele dia. Nenhum vestígio de fogo nos escombros. Só encontramos as marcas e os corpos. Antes que Laura fizesse outra pergunta, a porta da venda se abriu novamente. Uma mulher magra, de longos cabelos grisalhos e olhar desconfiado, entrou. Ela encarou Laura de cima a baixo e resmungou: Você é a moça que quer ir na casa? Sou. Você conhece a história? Mais do que eu gostaria, murmurou ela. A mulher se aproximou devagar, apoiando a mão trêmula no balcão. Eu era criança quando tudo aconteceu, mas lembro do grito, um grito. Ela fechou os olhos, revivendo o som, que rasgou o ar e fez todos os cachorros da vila uivarem ao mesmo tempo. Depois disso, nunca mais ninguém tocou na porta daquela casa. Laura engoliu seco. Mas ninguém sabe exatamente o que houve. Sabemos o suficiente para ficar longe.
A mulher virou-se para ir embora, mas antes de sair disse: "Se for lá, não toque nada, não responda nada. E se ouvir chamar em seu nome, corra." Laura fechou o caderno e deixou escapar um suspiro pesado. A noite já havia se instalado completamente quando ela voltou ao carro. O vento frio soprou suas roupas e por um segundo ela teve a impressão de ouvir algo distante. Quase um sussurro vindo das árvores mais altas. "Deve ser a minha imaginação", pensou, colocando a chave na ignição. O motor ronronou, mas algo na estrada escura parecia chamá-la para longe da segurança da praça. Um chamado silencioso e irresistível. Com o coração acelerado, ela pegou o caminho de terra que levava à propriedade da família Nogueira. Cada buraco fazia o carro tremer e cada sombra parecia mais densa que a anterior. Ao final da estrada, ela viu a casa, negra contra o céu nublado, alta, silenciosa e ainda assim viva. As janelas estavam quebradas, mas algo refletia nelas, como se alguém observasse Laura de dentro. A cerca estava caída há décadas e o mato alto envolvia toda a estrutura, como dedos tentando impedir que a casa escapasse. Quando ela saiu do carro, o ar ficou mais pesado e então uma porta se abriu sozinha, rangendo, lenta, dolorosamente. Laura respirou fundo, sentindo o coração martelar o peito. "É só o vento", sussurrou para si mesma, mas ela sabia que não era. O vento não chama pessoas. A porta continuou aberta, como uma boca escancarada, à espera de alguém que tivesse coragem suficiente para atravessá-la. Laura iluminou o interior com a lanterna do celular, mas a luz parecia ser engolida logo na entrada, como se o escuro daquela casa fosse mais denso que o normal, uma escuridão viva. O chão rangia debaixo das botas conforme ela avançava. Um cheiro de mofo misturado com algo metálico, talvez ferrugem, talvez sangue, impregnava o ar. A sala era ampla, com móveis antigos cobertos por lençóis brancos que, com o tempo, haviam se tornado cinzentos. Era como se a casa tivesse ficado congelada no tempo. Laura escreveu em seu caderno: "Casa da família Nogueira, ambiente completamente preservado, energia pesada." Ela caminhou devagar até o centro da sala quando ouviu um som fraco, quase imperceptível. Tap. Ela se virou. Tap. Veio do andar de cima. Laura sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura. Ligou a lanterna novamente e direcionou para a escada. Os degraus, cheios de poeira, mostravam marcas, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. "Olá!" chamou, a voz ecoando fraca no ambiente. "Silêncio. Deve ser um animal", murmurou tentando se convencer. Subiu o primeiro degrau, depois o segundo. Cada passo parecia afundar mais a casa num peso invisível. No último degrau, ouviu nitidamente algo correndo pelo corredor. "Corre, corre, corre!" Laura congelou. A luz da lanterna tremia junto com suas mãos. "Ok, deve ser um gambá, talvez um cachorro", sussurrou sem acreditar nas próprias palavras. Ela seguiu para o quarto da direita. A porta estava entreaberta. Empurrou devagar e a luz revelou um quarto infantil. O papel de parede de ursinhos estava descascado e um berço antigo ocupava o centro do cômodo. Mas o que realmente fez o ar sumir de seus pulmões foi ver um brinquedo no chão. Um cavalinho de madeira, ainda balançando, como se alguém o tivesse tocado um segundo antes. Laura deu um passo para trás, o coração disparado. "Tem alguém aqui?" perguntou novamente. Foi então que uma voz suave, infantil, respondeu, bem atrás dela. "Mamãe?" Laura virou-se tão rápido que quase caiu. A lanterna iluminou apenas o corredor vazio, poeira suspensa no ar. Ela recuou, ofegante. A voz, entretanto, voltou, desta vez mais próxima. "Mamãe, você voltou." Laura já não conseguia respirar direito. Decidiu sair daquele quarto imediatamente.
Ao sair no corredor, a porta do quarto se fechou com força atrás dela. Pam! A casa inteira tremeu. Laura desceu as escadas praticamente correndo. Quando alcançou a sala, ouviu batidas pesadas vindas da cozinha. Toque, toque, toque. Como se alguém estivesse batendo na mesa, ritmadamente. Eu vou embora, murmurou caminhando em direção à saída. Foi quando algo chamou sua atenção no canto da sala. Um porta-retratos caído. Ela o pegou, virando lentamente. Era uma foto da família Nogueira. Pai, mãe e uma criança de 3 ou 4 anos. Mas o detalhe que congelou Laura foi o rosto da criança, riscado por garras profundas, como se alguém ou alguma coisa tivesse tentado arrancá-lo da foto. A porta da casa bateu atrás dela, fechando com força. Laura correu até a porta e tentou abri-la. Nada. A madeira parecia selada, como se tivesse sido fundida ao batente. Ela chutou, bateu, puxou, nada. Não, 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 não! Gritou desesperada. Foi quando ouviu passos atrás dela, lentamente arrastados, como se pés descalços se movessem pelo chão cheio de poeira. Laura virou-se apavorada. Uma figura estava parada ao pé da escada, pequena, de cabelos longos e escuros cobrindo o rosto. A luz da lanterna tremeu mais ainda. Quem é você? Ela gaguejou. A figura inclinou a cabeça para o lado. O movimento era seco, antinatural. Depois, deu um passo à frente, um segundo passo, e a casa inteira pareceu respirar junto com ela. Mamãe, você me deixou sozinha, sussurrou a voz. Laura recuou até encostar na porta selada. A figura de cabelo escuro foi se aproximando, arranhando as paredes com as unhas enquanto caminhava. O som ecoava pela casa como uma tortura. Quando a figura chegou à luz da lanterna, Laura viu o que jamais esqueceria. O rosto da criança estava queimado, derretido de um lado e o outro totalmente coberto por cinzas. Os olhos eram profundos, vazios, mas brilhavam como se contivessem um fogo interno, um fogo que não era desse mundo. A casa inteira gemeu, como se estivesse viva, como se respirasse. Laura tentou correr, mas algo a segurou. Uma mão fria, uma mão que não deveria existir. A mão fria agarrou o tornozelo de Laura com uma força impossível para algo tão pequeno. Ela caiu no chão de madeira, a lanterna rolou para longe, iluminando apenas metade da sala. A figura infantil aproximou-se lentamente, arrastando os pés. Não havia pressa, parecia saborear cada segundo da agonia dela. Me solta! Me solta! Laura gritou, chutando desesperadamente. Me solta! Me solta! Laura gritou, chutando desesperadamente. A mão, porém, não soltava. Pelo contrário, apertava mais. Cada dedo parecia fincar-se na pele, congelando o sangue em suas veias. De repente, silêncio. A casa inteira ficou muda. Até a respiração de Laura parecia não querer sair. A criança fantasma inclinou a cabeça novamente e, com uma voz tão baixa que parecia surgir de dentro da mente de Laura, sussurrou: Você voltou para me buscar, como prometeu. Eu não sou sua mãe! Laura gritou em pânico. A sombra infantil se aproximou ainda mais. Seus olhos queimavam como brasa sob a escuridão. Quando chegou perto o suficiente, murmurou: É, sim, é. Você, e então, soltou ela. Laura rastejou para trás, tentando recuperar o fôlego. Quando alcançou a lanterna, um brilho intenso surgiu na porta da cozinha, como se algo estivesse queimando ali dentro. Era um clarão alaranjado, pulsante. Ao iluminar, Laura viu o impossível. Uma coluna de fumaça negra saía do vão da porta. Dentro da cozinha, ela ouviu um choro, não infantil, mas adulto, contorcido, doloroso, como se alguém estivesse agonizando em meio ao fogo. Socorro, socorro, por favor, suplicava a voz. Laura deu um passo hesitante. Alguém está preso? Ela murmurou tremendo.
A voz respondeu, ainda mais desesperada. Eu queimei. Eu não consegui fugir. Ela não me deixou. O quê? Quem não deixou? Laura perguntou, apesar do medo. A fumaça se abriu, revelando por um instante a silhueta de um homem. Rosto carbonizado, roupas em cinzas, olhos derretidos. Ele levantou a mão na direção dela. Foge! Antes que ela... A fala foi interrompida. Um grito rasgou o ar e a figura dele foi puxada para trás por mãos que surgiram de dentro da fumaça. Mãos pequenas, negras, queimadas. Laura recuou, horrorizada. A casa estava mostrando a verdade. A família Nogueira não havia morrido em um incêndio. Eles estavam vivendo o incêndio, repetindo-o para sempre. O ar ficou quente, sufocante, como se a casa inteira estivesse pegando fogo. Mas não havia chama alguma. Era como respirar a memória de um incêndio. De repente, escutou passos acelerados no andar de cima. Pesados, rápidos, como se alguém enorme estivesse correndo em sua direção. Não, 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 não! Laura correu para a porta novamente e tentou puxar a maçaneta com toda a força. A porta abriu sozinha. Um vento frio entrou, varrendo a sala. Os gritos cessaram, a fumaça desapareceu, a casa voltou a ficar completamente silenciosa. Laura correu para fora sem olhar para trás. Sua respiração era uma mistura de soluço e adrenalina. Apenas quando chegou ao carro, percebeu que suas mãos tremiam tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Mas quando conseguiu ligar o carro, ela viu alguém no banco de trás pelo espelho retrovisor. A criança, a mesma do quarto, com o rosto queimado e os olhos de brasa, imóvel, observando. Laura soltou um grito sufocado, virou-se, mas o banco estava vazio. Ela voltou a olhar para a frente, tentando desesperadamente se controlar. Engatou a ré, mas... Ploft! O carro morreu, e então a casa inteira acendeu. Cada janela brilhou com uma luz viva, vermelha, pulsante, como se a casa estivesse pegando fogo de dentro para fora. Gritos surgiram, dezenas deles preenchendo o ar. Laura olhou para a casa horrorizada e então percebeu algo. No segundo andar, na janela do quarto infantil, uma figura adulta apareceu. O rosto carbonizado, os olhos derretidos, a boca aberta num grito silencioso. A mulher abriu os lábios queimados e pronunciou claramente volta, agora. Laura tentou ligar o carro novamente, mas o motor nem se mexeu. O retrovisor vibrou. A criança apareceu ali outra vez, dessa vez sorrindo, com dentes negros, quebrados e afiados. Agora você é nossa, mamãe. Um vento violento atingiu o carro. As portas travaram sozinhas. O vidro começou a embaçar e uma frase começou a se formar, escrita por dedos invisíveis. Você prometeu. Foi nesse momento que Laura percebeu que algo muito maior estava acontecendo, algo conectado a ela, algo que ela não tinha como fugir. E a casa não deixaria mais. O ar dentro do carro ficou tão pesado que parecia líquido, denso, difícil de respirar. Laura enxugou o vidro com as mãos trêmulas, mas a frase "Você prometeu" continuava marcada, como se estivesse gravada no próprio vidro. O pânico ameaçava dominá-la por completo. Mas em algum ponto dentro dela, uma centelha de coragem acendeu. Não heroísmo, mas sobrevivência. Uma força bruta que nasce quando a morte está tão perto que se torna inevitável lutar. Eu não sou sua mãe. Ela gritou com todas as forças, tentando recuperar o controle sobre si mesma. O retrovisor vibrou novamente. A criança apareceu ali, agora mais nítida, como se estivesse realmente dentro do carro. Mas você veio. Você prometeu voltar. A voz ecoou desta vez ao lado dela, como se sussurrassem bem perto de sua orelha. Laura se virou rapidamente. Nada. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e tentou se lembrar de tudo o que tinha ouvido dos moradores da vila. Seu Olavo, a mulher da venda, todos falavam de um grito,
de uma noite que ninguém esquecia. Mas ninguém mencionara promessas. Ninguém falara sobre a mãe ter voltado à casa. Por quê? O carro tremeu, as portas destravaram sozinhas e o motor ligou. Laura arregalou os olhos. O carro não apenas ligou, estava acelerando sozinho. Ela agarrou o volante instintivamente, tentando frear. O pedal do freio estava duro, preso, como se o carro fosse controlado por outra coisa. Ele virou para a esquerda, apontando novamente para a casa. "Não!" ela gritou, puxando o volante com todas as forças. Foi nesse momento que algo crucial aconteceu. Laura viu pela primeira vez um detalhe que mudaria tudo. Na entrada da casa, uma marca antiga, quase invisível na madeira. Um símbolo queimado, circular, com linhas cruzadas. Ela conhecia aquele formato. Tinha visto em alguns livros de pesquisa para sua tese. Era um selo de proteção, usado em antigas práticas espiritualistas do interior, destinado a aprisionar entidades vingativas, mas estava quebrado. Provavelmente há décadas. E então, a verdade atingiu Laura como um soco. A entidade não estava só presa dentro da casa, ela estava presa à família. E agora, tentava se prender a ela também. Laura puxou o freio de mão com força total. O carro derrapou, girando na estrada de terra até parar. Por um milagre, sem bater em nada. O motor morreu outra vez. Por um momento, tudo ficou em silêncio. E foi nesse silêncio que Laura percebeu. A casa não a queria morta. Ainda não. Queria ela lá dentro. Algo dentro dela endureceu. Laura abriu a porta do carro e saiu, mesmo com as pernas tremendo. A coragem não era a ausência de medo, era agir apesar dele. "Vocês querem que eu volte?" disse, com a voz firme, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. "Então eu vou, mas eu não vou sozinha." Ela correu em direção à vila. A noite estava espessa como tinta, e as sombras das árvores pareciam se mover conforme ela passava. Quando chegou novamente ao armazém de seu Olavo, bateu na porta com força. "Seu Olavo, abra, é urgente." O velho apareceu alguns segundos depois, assustado. "Menina, o que aconteceu? Você tá pálida que nem..." Ele engoliu o que ia dizer ao ver as marcas no braço dela, os arranhões, a expressão desesperada. "A casa, ela tentou me matar. Não só isso." Laura arfava. "Ela tentou me levar. Aquela criança, aquela família, eles estão lá." O velho fechou a porta rapidamente e apontou um dedo trêmulo para ela. "Eu te avisei. Aquilo não é casa, menina. Aquilo é prisão, prisão e túmulo ao mesmo tempo. Eu vi um selo." Ela disse rapidamente. "Algo quebrado. A casa aprisionava eles, não é?" Seu Olavo ficou em silêncio por longos segundos. Depois suspirou derrotado. "O pai daquela família tentou salvar eles. Fez o selo com a ajuda de um benzedeiro antigo daqui, mas a mãe quebrou o ritual. Ela surtou quando a menina adoeceu. A raiva dela chamou outra coisa." Laura se apoiou no balcão, sentindo a verdade pesar como chumbo. "E essa coisa tomou a casa", concluiu ela. O velho assentiu. "E tomou a família também." Laura respirou fundo, firme, buscando coragem. "Como eu quebro isso?" "Você não pode quebrar", disse Olavo, "mas pode refazer, selar de novo. Mas, menina, se você entrar lá, talvez não saia mais." Laura olhou para a porta do armazém, para a estrada escura ao longe, onde apenas a silhueta da casa se destacava como um monstro agachado no topo da colina. "Eles vão continuar morrendo para sempre", ela disse com pesar na voz. "A menina, o pai, a mãe, todos presos, queimando todos os dias, repetindo tudo." O velho a encarou, chocado. "Você tá com pena deles?" "Eu tô com pena de ninguém conseguir descansar", ela murmurou. Seu Olavo pegou um pequeno livro antigo de capa desgastada. "Este livro pode te ajudar. Mas jure para mim, menina,
Jure que se ouvir seu nome, não responda. Laura respirou fundo, segurou o livro e assentiu. Eu juro. Quando ela saiu novamente para a noite, sentiu o vento mudar. Frio, denso, inquieto. A casa a esperava. E agora ela iria por vontade própria, não para fugir, mas para lutar, mesmo sabendo que em uma história de casa amaldiçoada, o sacrifício quase sempre é o preço final. A estrada de terra parecia ainda mais longa do que antes. O vento soprava gelado contra o rosto de Laura, carregando o cheiro úmido da noite e algo mais. Um odor leve, distante, de queimado, como madeira antiga queimada há décadas, mas ainda quente na memória do ar. Com o livro de rituais nas mãos e o coração latejando dentro do peito, Laura caminhava como se fosse ao próprio julgamento. O breu era profundo, mas a silhueta da casa estava lá, imóvel, imensa, respirando na escuridão. As janelas pareciam olhos abertos, cheios de raiva. Quando ela finalmente parou diante da porta, percebeu que as luzes dentro da casa piscaram, como se ela tivesse acordado. A madeira velha estalou, como um estômago se preparando para devorar algo. Eu voltei, disse Laura em voz alta, a voz trêmula, mas firme. Não para morrer, para acabar com isso. A porta se abriu lentamente, sem que ninguém tocasse nela. A escuridão lá dentro parecia viva. Laura entrou. O ar ficou mais denso, mais quente, como se ela tivesse caminhado para dentro do próprio incêndio que matou a família Nogueira. As paredes pulsavam com luzes vermelhas intermitentes, lembrando chamas distantes. Quando ela abriu o livro, a primeira página se iluminou sozinha. As palavras antigas pareciam rearranhar-se, como se reconhecessem a presença dela. Laura começou a ler. Na presença da dor selada, a luz renova aquilo que foi rompido. A casa respondeu com um gemido profundo. As portas bateram sozinhas no andar de cima. Algo arrastou as unhas pelo teto. Laura continuou. Que a chama seja contida, que o espírito não encontre carne. Um grito estourou dentro da casa. Um grito tão alto que fez os ossos de Laura vibrarem. Ela se curvou, tonta, mas continuou lendo, mesmo com as mãos tremendo. Que aquilo que se alimenta de memórias volte ao silêncio. Laura! A voz cortou o ar. A voz da mãe, Laura congelou. A regra era clara. Ela não podia responder. A voz ecoou novamente, desta vez mais perto, quase ao lado dela. Laura, por favor, me ajude. Não era a voz violenta da entidade, era a voz de uma mulher sofrendo, chorando. Por favor, nos tire daqui. Laura fechou os olhos. Seu coração clamava para responder. Mas a razão e o livro diziam o contrário. Ela não podia responder, então continuou. Que a vida rompida encontre o repouso e o vazio seja fechado. Um estrondo sacudiu a casa. Uma rachadura se abriu no teto e algo caiu. Cinzas, muitas cinzas cobrindo o chão. Pareciam cair como neve sombria. A porta da cozinha se abriu com violência. A sombra da menina queimando apareceu lá dentro. Os olhos dela brilhavam como carvões incandescentes. Você prometeu, ela gritou, e o grito era fogo puro, vivo, ardente. Laura abriu o livro na última página. Um símbolo circular, idêntico ao da porta, brilhava ali. É isso, ela murmurou, engolindo o medo como se fosse veneno. Botou o livro no chão e começou a desenhar o símbolo no piso da sala, usando as cinzas que caíam. As mãos dela se moviam quase sozinhas, guiadas pela força do ritual. A sombra da criança avançou, rápida. Laura terminou o círculo, o chão brilhou. Um vento brutal explodiu dentro da casa. A figura da criança foi sugada para trás, como se fosse puxada por um redemoinho invisível. Ela gritou, arranhou o ar, tentou se agarrar às paredes, mas o círculo brilhava com uma força impossível de conter. Não! Mamãe! Mamãe!
ela berrava, enquanto a casa toda balançava. A mãe apareceu na porta da cozinha, também sendo puxada, o corpo queimado e quebrado. Mas os olhos tinham tristeza, não raiva. Obrigada, ela sussurrou antes de ser levada. E então o pai, ele apareceu brevemente. A figura carbonizada, segurando o rosto como se tentasse evitar gritar de dor. Olhou para Laura e inclinou a cabeça em gratidão silenciosa. A casa começou a ruir. Laura correu para trás, mas o chão se abriu sob seus pés. Uma mão queimando saiu do piso e agarrou seu tornozelo. Não violenta, não tentando puxá-la, mas como se implorasse, fique. Laura chutou com força e se libertou. O chão rachava cada vez mais, a madeira escurecendo, as paredes cedendo. O círculo brilhou mais uma vez forte como um sol. E então, silêncio, quase divino. A casa se apagou, a luz sumiu, a entidade desapareceu. Laura caiu de joelhos, exausta, suja de cinzas, respirando como se tivesse corrido por horas. Ela havia vencido. Havia libertado a família, o selo estava ativo novamente, mas a casa não havia terminado com ela. Quando Laura levantou, ouviu algo atrás de si, um baque, um sussurro. Agora, falta você. E ela percebeu tarde demais que a entidade não estava grudada na família, ela estava grudada na casa. E agora, na única sobrevivente que entrou sozinha ali dentro. O ar voltou a ficar denso, não quente como antes, mas frio. Um frio que parecia sair do chão, das paredes, da própria madeira que compunha aquilo que restava da casa. Um frio que não pertencia ao clima, mas à presença que permanecia. Laura virou-se lentamente. A sala estava desmoronando, mas no centro dela havia agora uma forma escura, mais densa que sombra, mais viva que morte. Era como se toda a energia da casa, toda a malignidade acumulada ao longo de décadas estivesse se condensando ali, tomando forma. A entidade, mas não mais como a criança, nem como a mãe, nem como o pai. Era algo antigo, faminto, puro ódio, e estava livre. Você não devia ter voltado, sussurrou a voz, que agora era múltipla, como se 100 bocas falassem juntas. Agora, você me pertence. Laura recuou instintivamente, tropeçando nos escombros. O chão ainda tremia levemente, como se respirasse. A porta da frente estava aberta, mas a distância até ela parecia crescer a cada segundo. Como um sonho ruim, ela correu, ou tentou. A entidade avançou com velocidade impossível. No exato momento em que Laura chegou à soleira da porta, algo agarrou seu braço, algo frio, mas com a força de 1000 mãos. Laura gritou, arrancada para trás com violência. Caiu de lado no chão, o impacto arrancando-lhe o ar. Tentou levantar-se novamente, mas algo segurou suas pernas, arrastando-a como se fosse presa. Não! Deixa-me ir! Ela gritou, a voz rasgando a garganta. A entidade inclinou sua forma distorcida sobre ela. Não tinha olhos, mas ela sentiu um olhar. Um olhar que perfurava sua mente, vasculhando suas memórias, seus medos, seus arrependimentos. Você abriu o selo. Você chamou a luz. Você me feriu. A voz transformou-se em um sussurro carregado de raiva. E por isso, você será minha lâmpada eterna. Laura tentou raspar as mãos no chão. Agarrar qualquer coisa, qualquer pedaço de madeira, qualquer apoio, mas era inútil. O chão ao redor dela começou a se dissolver. Sim, dissolver, como se estivesse sendo consumido pela própria escuridão. Não, ela sussurrou, a voz falhando. Eu só queria ajudar. E ajudou, respondeu a entidade. Ajudou a me libertar dos corpos fracos daquela família. Agora, preciso de um novo corpo para ficar. Laura sentiu algo rasgar seu peito, não fisicamente, mas espiritualmente, como se algo estivesse puxando sua própria essência para fora. O grito dela ecoou na casa, ecoou na colina, ecoou pelo vilarejo inteiro, mas ninguém acordou.
A entidade começou a se fundir nela. A luz nos olhos de Laura apagou lentamente. Pare, por favor, pare. Ela implorou, mas a voz estava fraca, distante, quase infantil. A entidade sussurrou: agora somos um. E o silêncio tomou conta da casa. O ar parou de tremer, as paredes pararam de gemer. A escuridão recuou, satisfeita. Laura ficou imóvel no chão por longos segundos, a poeira ainda caindo sobre ela. Então, abriu os olhos, mas os olhos não eram mais dela, eram negros, fundos, vazios, mas dentro deles uma brasa invisível pulsava como um coração maligno. Ela se levantou lentamente, sem pressa, sem humanidade. A casa queimou por um instante, não fisicamente, mas em luz, e então se apagou. A entidade havia vencido. O corpo de Laura respirou. A casa estava selada novamente, mas agora a entidade tinha algo melhor que ilusão, raiva ou cinzas. Tinha um corpo, tinha um rosto, tinha uma nova mamãe. E ela caminhou para fora da casa com passos calmos, quase serenos, como alguém que finalmente encontrou um lar. A lua iluminava o caminho, e atrás dela a casa, agora vazia, soltou um último suspiro. Um suspiro de alívio, porque a maldição não estava mais lá dentro. Estava solta e caminhando no mundo. Ao amanhecer, alguns moradores jurariam ter visto uma mulher de cabelos longos andando pela estrada de terra, sorrindo de um jeito estranho, carregando algo no colo que ninguém conseguia ver claramente. Mas todos concordavam em uma coisa: aquela não era Laura, aquela nunca foi Laura, e nunca mais ninguém entrou na casa da família Nogueira, porque agora a maldição tinha pernas e tinha fome.